Shalom, shalom, glória a Deus. Estamos aqui no Devocional, capítulo 11 do livro de Daniel. Quase no final, mas Deus ainda tem coisas para falar comigo e com você aqui nesse livro de Daniel. Que incrível, eu sou apaixonada pelo livro de Daniel, por Daniel. As situações, as visões, os milagres, tantas coisas que a gente viu, né? Ainda tem mais. Bom, eu quero te convidar para nesse momento a gente fechar os nossos olhos. Feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Vamos orar? Querido e poderoso Espírito Santo, eis-nos aqui mais uma vez. Queremos te ouvir, queremos te obedecer. Não queremos ler por ler a Bíblia, Senhor. Nós queremos ter entendimento, discernimento espiritual. Te pedimos ajuda, Santo Espírito. Fala conosco, fala no nosso coração, nos ministra. Senhor, ajuda-nos, Pai. Nos enche de sabedoria hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 11 do livro de Daniel, os reis do sul e os reis do norte, né? Vamos lá, ainda tá numa continuação. Você lembra que no capítulo 10, né, teve um anjo que estava mostrando ali as coisas de Daniel. Daniel ficou sem forças, Daniel ficou totalmente meio que desfalecido, desmaiado, e o anjo veio e tinha uma visão para ele, e aqui ele fala, né? Começa assim o capítulo 11. Sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-os e lhe dei apoio. Então o anjo está falando que ajudou Dário. Dário era ímpio, né? Ele fazia parte dos Medos e Persas que veio depois da Babilônia. E quem ajudou? Foi um anjo do Senhor. Então, assim, Deus ele tem propósito em cada situação, por mais que a gente não entenda. Vamos seguir aqui, versículo 2. Agora, pois, vou dar-lhe conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um quarto rei que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. E logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados, e a filha do rei do sul fará um trabalho com o rei do norte. Mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele, e naqueles dias ela será entregue à morte, com sua escolta real e com seu pai, e com aquele que o apoiou. A gente está ouvindo aqui, mas o que o anjo está falando é sobre os reinos, né? Os medos e os persas, e o que vem depois, que é a Grécia. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento, né? Um discernimento espiritual e até histórico para saber por que isso aconteceu, né? Vamos seguir aqui, versículo 7. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles e as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Perdão, gente, né? Estou me recuperando ainda. Misericórdia, Senhor, da minha vida, sangue de Jesus. E às vezes é o cansaço, a falta de ar. Mas eu espero que você tenha entendido, esteja entendendo a palavra, que o Espírito Santo traga discernimento, amém? Vamos seguir aqui. E os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Versículo 12. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares,
Mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro, e depois de alguns anos voltará a atacá-lo como um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então, o rei do norte virá, construirá O rei do norte virá, construirá rampas de cerco e reconquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul e lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino. Você vê as alianças, né, que se fazem, mas aqui está falando de reinos e nações, dos medos, dos persas, de tudo que aconteceu ali. Mas o seu plano não terá sucesso, em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância. A arrogância dele lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Agora imagine isso, Daniel está recebendo isso, que é uma visão de um anjo, né? Imagine só, a visão de um anjo que apareceu para ele e está dando revelações. Vamos seguir aqui, versículo 20. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Misericórdia. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. E quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. E com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. E o rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruir seu exército e será arrasado, e muitos cairão em combate, e 2 reis com seu coração inclinado para o mal sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. E o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. Versículo 29. No tempo determinado. Perdão. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Meu Deus, misericórdia. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo um sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que estiverem violado a aliança. Mas o povo conhece seu Deus e resistirá com firmeza. Amém. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se ajuntarão a ele.
Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Aqui a gente está finalizando, tá bom? Sobre o rei arrogante, né? Eu lembro o nome dele, Epifânio, se eu não me engano. Chamavam ele de Epifânio um louco. O rei arrogante, versículo 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará, se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele não estava nem aí para o Deus de Israel, ele não estava nem aí para Deus nenhum, ele era tipo anti-religião, era anti-nada, ele não obedecia nada, ele era totalmente arrogante, terrível. Chamavam ele de Epifânio louco. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro. E dará grande honra àqueles que o reconhecem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte... Deixa eu ver se eu leio pela tela do celular. E o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros em uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mais informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Bom, tá falando aqui esse rei arrogante, né, que é o Epifânio, falou sobre os médios e persas, sobre a Grécia que vem, falou do reino do norte e do sul, e realmente é a visão que o anjo está dando a Daniel. A gente vê que já está acabando o livro de Daniel, né? E que o Espírito Santo possa te trazer revelação do alto, em nome de Jesus. Amém?